O rugido cortou o silêncio da mata, como um raio na escuridão. E o mundo congelou quando Elias ouviu o eco. "Socorro!" disse a mulher, quando estava prestes a ser atacada por essa onça. Você lembra de um tempo em que a linha entre a civilização e a natureza selvagem era traçada não por cercas, mas pelo instinto e pela coragem? Éramos jovens, talvez, ou apenas ingênuos, mas a história de Letícia e Elias se desenrolou em um Pantanal que poucos conhecem, onde a vida é brutalmente bela e as decisões custam a alma. Se essa história toca você, já deixa seu like, comenta de qual cidade está assistindo para sabermos até onde a força de Elias e Letícia alcançou. E claro, se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta jornada de fé e sobrevivência. Elias era um guardião silencioso das terras alagadas, um homem cuja pele curtida parecia ter absorvido a cor da lama escura do rio Paraguai. Ele patrulhava a fronteira oeste da fazenda de seu tio há mais de 10 anos, conhecendo cada trilha, cada poça, cada ciclo de cheia e vazante, como se fossem as linhas da palma da sua mão. Naquela tarde, o ar estava pesado, denso, como se o céu estivesse segurando a respiração antes de uma tempestade violenta. O cheiro de água parada e jasmim selvagem misturava-se ao odor metálico e seco de perigo iminente. Ele estava consertando uma cerca distante, perto de um trecho de mata fechada que os locais chamavam de o Brejo do Silêncio, pois ali o canto dos pássaros cessava estranhamente cedo. Elias trabalhava metodicamente, o martelo subindo e descendo num ritmo constante, o suor escorrendo por suas têmporas e manchando a gola da camisa de brim azul. A única companhia dele era o zumbido incessante dos insetos e o grunhido distante de algum porco do mato. De repente, o grunhido cessou. O zumbido parou. A natureza inteira pareceu fazer uma pausa forçada. Elias levantou a cabeça. Seu corpo, treinado pela vida na selva, reagiu antes mesmo que seu cérebro processasse o estímulo. O silêncio era mais assustador do que qualquer barulho. E então veio o som, rasgando a quietude. Não era um uivo, nem o rugido de desafio comum entre os predadores. Era um som grave, profundo, carregado de uma intenção letal, o tipo de som que só se ouve quando a caça está garantida. Quase imediatamente, misturado ao berro gutural do felino, veio o grito agudo, desesperado, puramente humano: "Socorro!" O instinto de Elias superou qualquer hesitação. Ele largou o martelo e a tábua e, em menos de um segundo, estava correndo na direção do som. O grito havia sido de uma mulher. Ele não conhecia nenhuma mulher que se aventurasse sozinha tão profundamente naquele brejo. A fazenda mais próxima ficava a quilômetros de distância e as trilhas turísticas passavam bem longe dali. Enquanto corria, ele sentia a umidade do chão pantanoso, tentando prender suas botas pesadas. Cada passo era uma luta contra a vegetação espessa e as raízes traiçoeiras. O pânico não o dominava, mas a urgência o impulsionava com uma força brutal. A onça não era época de caça e nem época de seca extrema que forçasse os animais a caçarem próximo às fronteiras. O que quer que estivesse acontecendo ali era um encontro não natural e provavelmente fatal. O cheiro se intensificou. Não mais apenas jasmim, mas o forte odor de terra revolvida, medo e, inconfundivelmente, o almíscar potente e selvagem do felino. Ele podia ouvir agora a respiração ofegante da vítima, misturada ao chiado grave da onça que parecia estar se preparando para o golpe final. Elias irrompeu através de um denso aglomerado de cipós e a cena se abriu à sua frente com uma brutalidade chocante. A mulher estava encurralada contra um tronco de árvore centenária, seu corpo pequeno e frágil, tremendo visivelmente. Ela não era uma local. Vestia roupas de trilha claras, manchadas agora de lama escura, e tinha um equipamento fotográfico caro jogado no chão.
Seus olhos, grandes e aterrorizados, estavam fixos na criatura à sua frente. A onça, uma fêmea imponente de pelagem dourada e rosetas perfeitamente escuras, estava a menos de 3 metros dela. Não estava comendo, estava brincando. Seu rabo chicoteava o ar lentamente e seus lábios estavam ligeiramente curvados, mostrando os caninos longos e afiados. Ela parecia irritada, mas satisfeita com o controle da situação. A mulher, Letícia, era bióloga e estava ali para documentar espécies raras de borboletas da região. Ela havia cometido o erro fundamental de parar para trocar a lente da câmera, abaixada, e se tornou uma presa fácil. Ela havia gritado o socorro na esperança vazia de que alguém, qualquer um, pudesse ouvir. Elias parou. Ele não podia simplesmente atirar. A distância era grande demais, e o tiro poderia assustar a onça e fazê-la atacar imediatamente, em vez de recuar. Ele tinha consigo apenas um facão bem afiado e um rifle de caça, .44, que agora parecia ridiculamente pequeno contra a massa muscular da onça pintada. "Não se mova!" Elias gritou, sua voz rouca, projetada para ecoar o máximo possível na mata densa. O som repentino quebrou o transe predatório. A onça virou a cabeça com uma lentidão calculada, como se estivesse incomodada pela interrupção. Seus olhos amarelos, frios e inteligentes, focaram em Elias. Ela não demonstrou medo, apenas uma curiosidade preguiçosa e uma leve irritação por ter que lidar com um segundo intruso. Letícia, aproveitando a distração, tentou engatinhar para o lado, mas escorregou na lama, e o barulho sutil foi o suficiente para redirecionar a atenção da onça. O felino soltou um urro de impaciência e começou a se agachar. Aquele era o movimento final, o preparativo para o salto. "Fica parada, mulher!" Elias rugiu, erguendo o rifle. Ele sabia que o tiro deveria ser fatal e rápido, mas se ele errasse por 1 centímetro, se a bala apenas ferisse a pata ou o ombro, o animal se tornaria uma máquina incontrolável de fúria cega, e Letícia seria a primeira a pagar o preço. Ele tinha que ter certeza. Letícia, paralisada, apenas conseguiu sussurrar algo que parecia uma oração. A coragem que Elias via nela não era a ausência de medo, mas a capacidade de se manter estática enquanto o terror lhe rasgava a alma. Elias deu um passo à frente, lento e deliberado, fazendo o máximo de barulho possível, quebrando um galho seco sob sua bota. Ele precisava atrair a onça para si, torná-la sua presa antes que ela finalizasse a dela. O animal hesitou, dividida entre a refeição fácil e o novo adversário que parecia mais robusto, mas também mais barulhento e, portanto, potencialmente perigoso. A onça avaliou Elias por mais alguns segundos. Ele era grande, forte, mas não parecia armado de forma ameaçadora. Ela parecia decidir que o risco valia a pena. Não para atacá-lo, mas para acabar logo com a presa fácil e fugir. A onça esticou as patas traseiras, pronta para o impulso. Elias não teve mais tempo para mirar. Seu dedo apertou o gatilho e a explosão ensurdecedora reverberou pela mata, misturando-se com o rugido de dor e fúria. A bala, disparada às pressas, atingiu o ombro do animal. Não foi fatal. A onça soltou um berro que fez o chão tremer, uma manifestação de dor e ódio selvagem. Ela abandonou a ideia de comer Letícia e se virou em um borrão dourado e preto, avançando furiosamente na direção de Elias, que já estava recarregando a arma com urgência desesperada. Ele sabia que tinha cometido um erro ao apressar o tiro e agora pagaria por ele. Letícia, vendo o movimento, gritou novamente, mas desta vez o som estava quebrado pelo choque. Elias sentiu o vento do movimento da fera, enquanto ela saltava em sua direção, garras estendidas, prontas para rasgar. Ele teve apenas tempo de levantar o rifle em um movimento de defesa instintivo, usando-o como escudo. As garras afundaram no cano da arma, e o impacto foi forte o suficiente para fazê-lo cambalear. Ele sentiu o cheiro quente do hálito da onça, o som de seu rosnado rasgando seus ouvidos.
A força do animal era inacreditável. Ele foi jogado para trás, caindo na lama fria e úmida. O rifle escorregou de suas mãos. A onça estava sobre ele em um instante. Elias, mesmo caído, conseguiu chutar o estômago do animal com a bota, ganhando um segundo vital. O felino se afastou, cambaleando levemente devido ao tiro e ao chute, mas não estava ferido o suficiente para fugir. Ela estava enfurecida. Elias rolou, buscando o facão que estava preso em seu cinto. Letícia, vendo que o homem estava desarmado e em perigo iminente, gritou algo sem sentido, uma mistura de medo e advertência. Elias conseguiu puxar o facão. A onça estava agora se movendo em um círculo lento e determinado ao redor dele, avaliando a melhor maneira de atacá-lo. O sangue escorria lentamente do ferimento no ombro dela, tingindo o pelo dourado de vermelho escuro. "Venha!" Elias sibilou, erguendo o facão, mais como um gesto de desespero do que de bravata. Ele sabia que, em uma luta direta com um predador ferido daquele tamanho, as chances eram nulas. Mas ele não podia fugir. Letícia estava ali, indefesa. O momento esticou-se em uma eternidade, preenchido apenas pelo silvo agudo da respiração de Elias e o rosnado baixo e constante da onça. Ele podia sentir o peso do medo, mas também a adrenalina pura que o mantinha alerta. A vida não era medida em anos ali, mas em segundos de atenção plena. A onça atacou novamente, desta vez mais rápida. Ela não saltou para cima dele, mas rastejou baixo, mirando suas pernas. Elias conseguiu desviar o golpe principal, mas sentiu a queimadura intensa das garras raspando sua coxa. Ele gritou de dor, e nesse momento, enquanto ele se desequilibrava, a onça teve sua chance. Ela se levantou, usando as patas dianteiras para prender os ombros de Elias na lama. O peso dela era esmagador. Ele tentou cravar o facão, mas o movimento era limitado. A cabeça da onça estava a centímetros de seu pescoço. Letícia, testemunhando o ataque, sentiu o terror se transformar em uma raiva desesperada. Ela sabia que se Elias morresse, ela morreria logo em seguida. Olhou ao redor, buscando qualquer coisa que pudesse servir de arma. Seus olhos caíram sobre o tripé de alumínio da câmera, esquecido no chão enlameado. Com uma determinação que ela jamais soubera possuir, Letícia agarrou o tripé. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Ela correu na direção do confronto, movendo-se com uma velocidade assustadora, impulsionada pelo instinto de sobrevivência. A onça estava prestes a morder o pescoço de Elias. Ele fechou os olhos, aceitando o destino, quando ouviu um grito de guerra estridente e inesperado, vindo de Letícia. Ela usou toda a força de seu corpo, golpeando o tripé com o máximo de violência possível na lateral da cabeça da onça. O golpe não foi forte o suficiente para incapacitar o animal, mas o ruído metálico e a dor aguda do impacto a atordoaram. O predador soltou um rosnado confuso e se afastou de Elias, cambaleando. Por alguns segundos, a onça estava dividida entre a dor do tiro, a confusão do tripé e a visão de Elias e Letícia, agora unidos, ofegantes, mas de pé. Elias se levantou, tossindo e cobrindo a ferida na coxa. O sangue pulsava, mas ele estava vivo. Ele viu Letícia ao seu lado, o tripé na mão, os olhos ainda cheios de terror, mas agora também de uma feroz determinação. Ela havia, ironicamente, salvo o homem que tentava salvá-la. A onça, percebendo que o ataque tinha falhado e que a presa fácil se tornara dois inimigos coordenados, começou a recuar lentamente. O ferimento no ombro a estava afetando. Ela soltou um último rugido de aviso e frustração e desapareceu na densa vegetação, deixando para trás apenas o rastro de sangue e o silêncio atordoado da mata. Letícia e Elias ficaram ali, parados na lama, o som de suas respirações pesadas sendo a única coisa real. O perigo havia passado, mas a adrenalina e o choque continuavam a chicotear seus corpos. Eles se olharam, dois estranhos unidos por uma violência extrema, uma dívida de vida.
Você está ferido, Letícia conseguiu dizer, a voz mal passando de um sussurro trêmulo. Elias passou a mão pela coxa, sentindo o calor e a umidade do sangue fresco. Estou bem. E você? Ela te pegou? Ele ignorou a própria dor, focado apenas em sua responsabilidade. Não, só medo. Muito medo, ela respondeu, deixando o tripé cair na lama. Suas pernas finalmente cederam e ela caiu de joelhos. Elias se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela, ignorando a ardência na perna. Ele viu que, embora estivesse ilesa fisicamente, o choque emocional era profundo. As lágrimas vieram, silenciosas no início, e depois em soluços incontroláveis. Elias, acostumado à solidão e à frieza da natureza, não soube como reagir à fragilidade humana que se desintegrava diante dele. Ele apenas tocou seu ombro levemente. Passou. A onça foi embora. Você está segura agora. Enquanto Letícia chorava, liberando todo o terror contido, Elias observava a clareira. A mata estava em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente, um silêncio pós-trauma, pesado de ameaças não cumpridas. Ele sabia que o animal voltaria. Onças feridas raramente abandonam uma caçada, especialmente se sentirem o cheiro de sangue. Eles precisavam sair dali e rápido. Ele precisava cuidar da ferida de Letícia, mas principalmente precisava cuidar da ferida que ela não conseguia ver, aquela que ficava na alma após um encontro tão íntimo com a morte. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, e o Pantanal, que era belo e sedutor durante o dia, se tornava um labirinto escuro e hostil à noite. A jornada de Elias e Letícia mal havia começado. Ele tinha que levá-la de volta à civilização, mesmo que para isso ele tivesse que arrastá-la pela mata. Ele olhou para a jovem, agora se acalmando, e viu não apenas a vítima, mas a força inesperada que salvou sua vida. Ele tinha uma missão, e a fé era a única bulha que restava. Ele a levantou com cuidado, e eles começaram a se mover, deixando para trás a trilha sangrenta do encontro. O corpo de Letícia tremeu, uma manifestação tardia do pavor, mas Elias sabia que o verdadeiro perigo não era a onça que havia fugido, mas o trauma que gritava internamente. "Socorro!" disse a mulher quando estava prestes a ser atacada por essa onça. Ele a manteve firme, os braços musculosos servindo de apoio enquanto saíam da clareira ensanguentada. Você lembra de um tempo em que a vastidão do Pantanal engolia os gritos e transformava a dor em silêncio? O silêncio que agora envolvia Elias, o sertanejo resiliente, e Letícia, a jovem sobrevivente, era o prenúncio de uma noite longa, uma jornada forçada de confiança e desespero. Eles estavam à mercê de uma paisagem que, embora de tirar o fôlego, era implacável. Antes de mergulharmos nos próximos passos dessa jornada brutal, peço que você deixe seu like, comente de qual cidade você está assistindo para que eu saiba até onde a fé e a resiliência de Elias estão alcançando. E se inscreva no canal para não perder o desenrolar dessa história de sobrevivência impossível. O sol já havia se escondido por completo, e a escuridão da mata, densa e úmida, se apoderava da trilha. Eles se moviam lentamente. Letícia estava apoiada em Elias. Cada passo, um exercício de controle sobre a dor lancinante que subia de sua perna ferida. O cheiro ferroso do sangue, misturado ao aroma pungente de barro úmido e folhas secas, era um lembrete constante da violência que haviam escapado por um triz. Elias sentia o peso dela, mas era um peso de propósito. Ele a guiava através da moita, usando sua machete mais para abrir caminho do que para a defesa imediata. A onça estava na mente dele, um espectro rondando, esperando o momento certo para um novo ataque. Elias tinha que ser rápido e silencioso, evitando qualquer som que pudesse atrair a atenção do animal ferido. Ele precisava encontrar água limpa e um lugar seguro para a noite, algo que fosse inacessível a um predador terrestre, talvez uma elevação rochosa ou um tronco caído. A prioridade era estancar o sangramento e limpar a ferida.
Ele sabia que, na mata, a infecção era um inimigo mais lento, porém mais letal, que qualquer onça. Você consegue ir mais um pouco? A voz de Elias era um murmúrio grave, carregado de urgência. Letícia apenas assentiu, a testa franzida em esforço. Ela havia esgotado suas reservas de adrenalina e agora sentia o cansaço físico e a dor crua. A confiança que ela depositava em Elias era total e silenciosa. Ela se agarrava à sua camiseta de algodão grosso, sentindo a solidez de seu corpo como a única âncora em um mar de caos. Quando a última luz esmaeceu e o céu ficou tingido de um azul marinho profundo, Elias parou. Ele encontrou o que procurava, uma elevação rochosa, um pequeno refúgio natural onde poderiam ter alguma visão periférica e, mais importante, onde o chão seco poderia ser ligeiramente menos gelado e menos úmido. Ele a deitou com extremo cuidado sobre uma camada de folhas secas que havia rapidamente reunido. A ferida na perna dela era feia, um rasgo profundo, mas que felizmente não parecia ter atingido grandes vasos sanguíneos. Sangrava, mas de forma controlável. Elias tirou a camisa que vestia, rasgou-a em tiras largas e as passou sobre a chama da pequena fogueira, que acendeu rapidamente, quase sem fumaça, usando gravetos secos e musgo. Ele acreditava na esterilização primitiva, mas o gesto era mais para acalmar a si mesmo e a Letícia. A visão do fogo dançante, ainda que pequeno, era o primeiro sinal de controle em um dia de absoluto descontrole. Eu preciso limpar isso, ele disse, sem rodeios. Vai arder. Letícia fechou os olhos, respirando fundo. Ela tentou desviar o olhar, enquanto ele, com as mãos firmes, limpava o ferimento com a água que havia reservado e um pedaço de pano limpo. A dor a fez arquear as costas, mas ela mordeu o lábio inferior com tanta força que podia sentir o gosto metálico do próprio sangue na boca. Ela não gritou. Essa resiliência silenciosa impressionava Elias. Nela, ele via não a fragilidade esperada de alguém da cidade, mas uma força interior dura, forjada pelo medo e, talvez, por lutas anteriores que ele desconhecia. Elias, então, usou seu conhecimento da mata. Ele buscou folhas de babosa que conseguiu encontrar nas proximidades, esmagando-as para liberar o gel calmante e cicatrizante. Ele aplicou o emplastro natural sobre a ferida aberta. Não era cura, mas era paliativo, uma barreira contra o veneno silencioso da infecção. Ele envolveu a perna dela com as tiras de algodão, apertando o suficiente para a imobilizar um pouco e manter o curativo no lugar. O silêncio que se seguiu não era mais de medo bruto, mas de exaustão e respeito mútuo. Elias sentou-se ao lado dela, observando-a. Ele se tornou seu guardião involuntário, e Letícia, sua responsabilidade inesperada. Ele precisava saber o que a motivava. Ele perguntou se ela era da região, se havia alguém que a procuraria. Letícia, com a voz rouca pelo choro e pela dor, negou com um movimento de cabeça. Ela estava ali por conta própria. Eu estava procurando por algo, mas agora tudo o que eu procuro é a saída. A resposta era evasiva, mas a dor em seus olhos ia além da mordida da onça. Havia um vazio, um cansaço existencial que Elias reconheceu. Ele entendia que a sobrevivência física era apenas o primeiro passo. Você não deve falar muito, descanse, ele ordenou, oferecendo-lhe um pedaço de rapadura que tinha guardado no bolso. Era energia pura e um conforto naquelas circunstâncias. Ela aceitou, os dedos tremendo levemente ao segurar o doce duro. Elias sabia que precisava manter a vigília. A onça talvez não estivesse próxima, mas a escuridão trazia outros perigos, cobras, outros felinos, ou mesmo a piora rápida do estado de Letícia. Ele olhou para o céu estrelado do Pantanal, vasto e indiferente, um lembrete da insignificância deles diante da natureza. Ele se concentrou na respiração dela, no som suave da vida continuando, e usou isso como sua própria bússola.
Ele estava acostumado a lutar contra a natureza para sobreviver, mas lutar pela vida de outro ser humano, mantendo a fé quando tudo pedia desespero, era uma batalha que ele abraçava com dignidade e força silenciosa. Ele se recostou, a machete ao lado, os olhos fixos na escuridão, pronto para reagir ao menor sinal de movimento na mata. A noite seria longa e fria. Ele sabia que a jornada, no entanto, mal havia atingido seu pico de dificuldade. Eles haviam sobrevivido ao primeiro encontro, mas a trilha para a salvação era longa e incerta. A fé, ele percebeu, não era a ausência de medo, mas a coragem de continuar a caminhar, mesmo quando a escuridão tentava engoli-los. Letícia cochilava intermitentemente, seus sonhos perturbados por flashes do ataque. Ela via o pelo malhado, sentia o hálito quente do predador, ouvia seu próprio grito esmagado. Mas toda vez que despertava, via a silhueta firme de Elias, sua vigilância silenciosa, e isso trazia uma calma inesperada. Ela sentia a dignidade em sua presença. Ele não a via como um fardo, mas como um projeto de resgate que ele levaria até o fim. Perto da meia-noite, a temperatura caiu drasticamente e a neblina rasteira do Pantanal começou a subir, tornando o ar pesado e frio. Letícia começou a tremer e Elias percebeu que o perigo não era apenas a onça, mas a hipotermia e o choque. Ele tirou o casaco grosso de couro que o protegia e, com cuidado, colocou-o sobre ela, cobrindo-a até o queixo. "Você vai ficar com frio", ela murmurou, a voz fraca de preocupação. "Eu sou acostumado. Você precisa do calor para curar", ele respondeu, sem desviar o olhar da mata. Ele não podia se dar ao luxo de fraquejar. Aquele gesto, mais do que qualquer palavra, cimentou a aliança entre eles. Letícia, acostumada à frieza da vida urbana e à desconfiança, sentiu uma onda de gratidão tão profunda que lhe embargou a garganta. Ela estava à mercê de um estranho, mas esse estranho era o epítome da humanidade e da nobreza que ela pensava ter desaparecido do mundo. Enquanto Elias olhava para as estrelas cintilantes, ele ponderava sobre o que o esperava. Ele não era um herói, apenas um homem do campo que fazia o que precisava ser feito. No entanto, o peso dessa vida que ele carregava era uma honra. Ele sabia que a onça os encontraria novamente. Não era uma questão de se, mas de quando. Ele tinha que usar a noite para ganhar a maior distância possível, e ao amanhecer, eles precisariam de um plano. Ele fechou os olhos por um momento, apenas para descansar as pálpebras, e nesse breve lapso, uma memória antiga veio à tona. A perda de sua própria família para as intempéries e doenças da região havia deixado uma cicatriz, mas também o havia ensinado a valorizar cada fôlego e a usar a fé como escudo. Letícia representava a chance de resgatar um pouco de sua própria história, de provar que a vida sempre encontra um caminho para continuar, mesmo na paisagem mais hostil. Ele precisava ser a bússola dela, o pilar de força inabalável. Quando o céu começou a clarear, anunciando a chegada de um novo dia, Letícia finalmente dormia profundamente. Elias a observou. O rosto, antes crispado de dor, estava mais relaxado. O sol nascente pintou o horizonte de dourado e vermelho, e o Pantanal começou a despertar com o som de pássaros e o cheiro fresco do orvalho. Elias sabia que o descanso havia acabado. O dia traria visibilidade, mas também exporia seus movimentos. A onça estaria à caça novamente. Ele cutucou Letícia gentilmente. "Vamos, temos que continuar a caminhar." Ela abriu os olhos, demorando a entender onde estava. A dor retornou, imediata e implacável. Mas ao ver Elias, a expressão de pânico deu lugar à determinação. Ele a ajudou a se levantar, observando-a mancar. Ela não podia mais usar a perna ferida para apoiar o peso. Eles teriam que seguir em um ritmo agonizantemente lento, o que aumentava exponencialmente o risco. Elias precisava de mais tempo, mais distância. Ele precisava de um rio,
de um barco, de qualquer coisa que pudesse acelerar o resgate. Quanto tempo até a civilização? Letícia perguntou, a voz ainda rouca. Ele pensou por um momento, medindo a velocidade atual e a distância que havia percorrido desde o encontro anterior. 2 dias de caminhada rápida, 4 no nosso ritmo. 4 dias. A informação atingiu Letícia com o peso de uma laje. 4 dias na mata, ferida sem suprimentos e com um predador faminto em seus calcanhares. O medo voltou a apertar seu peito, mas ela olhou para o chão e depois para a frente, aceitando a terrível realidade. Ela tinha que ter fé em Elias, porque fé era tudo o que restava. Eles começaram a jornada sob o sol da manhã. Elias usou um pedaço de galho forte como muleta para ela. Ele não podia mais carregá-la constantemente, pois precisava guardar energia para os perigos iminentes. Eles estavam caminhando sobre terra batida e raízes expostas, o calor já começando a apertar. A força de vontade de Letícia era notável. A cada passo, ela superava a dor. Ela sabia que sucumbir significava a morte para os dois. O silêncio, que antes era uma presença reconfortante, agora estava cheio de sons da mata que poderiam ser a onça se aproximando. Cada estalo de galho, cada farfalhar de folhas fazia Letícia prender a respiração, revivendo o terror de horas atrás. Elias a mantinha focada na frente. Ele falava sobre a mata, sobre os animais, sobre como a natureza tem seus próprios códigos de honra. Ele tentava distraí-la da dor, injetando nela uma dose de otimismo e respeito pela vida selvagem. Ele falava de esperança, de reconstrução, de que a luta valia a pena. O caminho se estreitou, levando-os a uma área pantanosa. O ar ficou espesso com o cheiro de decomposição e água parada. Elias parou. Eles precisavam atravessar, mas o terreno era traiçoeiro, cheio de buracos escondidos e, pior ainda, o habitat ideal para jacarés. Eu vou primeiro, Elias instruiu. Pise exatamente onde eu pisar, devagar, e não olhe para baixo. A tensão era palpável. Letícia viu a lama grossa engolir as botas de Elias. Ele usava a machete para sondar a profundidade, avançando com cautela cirúrgica. Letícia o seguiu, tremendo a cada movimento, a perna ferida protestando com a torção e o esforço. O trauma do ataque da onça era substituído pela ansiedade do pântano. Enquanto atravessavam a parte mais profunda, Elias ouviu. Não era um rugido, mas o som de algo grande se movendo na vegetação densa, na margem de onde eles haviam acabado de sair. O som era inconfundível. Não era um javali, era a onça. Ela os havia alcançado. O coração de Letícia disparou, e ela parou, incapaz de se mover, paralisada pelo medo que voltava com força total. Elias se virou, os olhos estreitos. Ele estava no meio do pântano, vulnerável, com Letícia atrás dele. Ele precisava agir, mas o pântano limitava suas opções. Não pare, continue, ele sibilou, mas sua voz não chegava a ela. Ele viu a sombra na borda da floresta. O animal estava observando. A caçada havia recomeçado. Elias sabia que não teria tempo de ir até ela e arrastá-la. Ele tinha apenas um instante para decidir entre a fuga e o confronto final. O instinto gritou para ele lutar, proteger aquela vida que ele havia jurado salvar. Ele levantou a machete, preparado para enfrentar o predador em um terreno onde nem ele tinha vantagem. O confronto era inevitável, e Elias sabia que este seria diferente do primeiro. Não haveria surpresa, apenas a brutalidade da sobrevivência. Ele precisava de um milagre, ele precisava de mais do que fé agora. Ele precisava de uma estratégia desesperada. Ele gritou, um rugido humano desafiador, esperando intimidar o animal por tempo suficiente para que Letícia pudesse sair do pântano. Mas o grito de Letícia foi ainda mais alto, um eco do pavor que ela já havia sentido. Socorro! A onça saltou para dentro do pântano, não para atacá-los imediatamente, mas para contornar, buscando um terreno mais firme, mais rápido.
Elias viu a estratégia do predador. O felino estava tentando flanquear. A adrenalina o fez agir. Ele agarrou Letícia e a puxou com força para o lado, caindo na lama fria e escura. A única coisa que importava era tirá-la da linha de ataque. Eles estavam, mais uma vez, lutando pela vida contra a força primordial do Pantanal. O desespero havia virado força, e a luta estava longe do fim. A mensagem que ficava era que a resiliência não era apenas levantar, mas continuar a lutar, mesmo quando se está atolado na lama. "Socorro!", disse a mulher quando estava prestes a ser atacada por essa onça, e a intensidade daquele grito rasgou a quietude traiçoeira do Pantanal, suspensa entre o crepúsculo e a escuridão total. Você lembra de um tempo em que a sobrevivência não era uma metáfora urbana, mas a realidade crua e urgente, banhada em lama fria e suor denso? Elias e Letícia, enredados naquele charco escuro, eram agora o retrato vivo dessa urgência, onde o medo havia sido destilado em pura ação. Eles lutavam pela vida contra a força primordial daquele ambiente. Se você está aqui, conectado conosco neste momento de tensão extrema, deixe o seu like para mostrar que a história de fé e coragem deles te tocou. Comente de qual cidade você nos assiste para sabermos até onde a resiliência dessa família alcança. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a conclusão desta jornada épica. O instinto de Elias falou mais alto que a lógica paralisante do pavor. A lama era traiçoeira, mas o corpo quente de Letícia ao seu lado era o único ponto de ancoragem que ele tinha. A onça havia contornado o pântano, uma manobra calculada que só um predador experiente faria, buscando o terreno mais seco, mais rápido, para desferir o ataque final. A respiração de Letícia era um som fino e agudo, quase inaudível, sob o barulho do próprio coração de Elias batendo na garganta. Ele usou o próprio corpo como escudo, o cheiro forte e podre do lodo invadindo suas narinas, misturando-se ao odor metálico da adrenalina. Ele não tinha faca, não tinha arma. Ele tinha apenas a força dos seus braços e a determinação cega de que ela não morreria ali. Ele viu o vulto preto e dourado da onça movendo-se na penumbra, os olhos amarelos refletindo o pouco de luz que sobrava no céu carregado. O animal preparava o bote, as patas traseiras flexionadas, o rabo chicoteando baixo. Elias, rastejando no charco, sentiu a mão esbarrar em algo duro e pesado, meio enterrado. Um toco de aroeira submersa, pesado e irregular. Foi o único presente que o Pantanal lhe deu naquele momento. Ele agarrou o objeto com as duas mãos, a lama escorrendo, deixando a superfície escorregadia. Ele sabia que só teria uma chance. Letícia tentou se mover, a culpa e o pavor se misturando em seu rosto enlameado. Elias, com a voz rouca, quase um sussurro gutural, ordenou: "Fique baixa, eu cuido disso." Ela obedeceu, mas não por submissão, por uma confiança absoluta, nascida naquele exato instante de desespero mútuo. Ela o observava, rezando, enquanto o predador finalizava sua aproximação. A onça saltou. Não foi um salto silencioso, foi um estampido de músculos tensos e garras estendidas. Elias, antecipando o movimento, rodopiou sobre os joelhos submersos e arremessou o toco com a força desesperada de quem joga a última cartada. O objeto voou baixo e rápido, e a onça, no ar, não conseguiu desviar completamente. O impacto não foi mortal, mas brutal. O toco atingiu as costelas do animal com um som seco e oco. O rugido que se seguiu não era de triunfo predatório, mas de dor e fúria misturadas. O felino caiu na beira da água, cambaleando. A surpresa era evidente nos movimentos rápidos de recuo, na forma como tentou se reerguer. E foi nesse instante de confusão, de hesitação forçada, que Elias viu o detalhe que mudava tudo.
O flanco direito da onça estava marcado por cicatrizes recentes, linhas escuras que indicavam uma luta anterior, provavelmente com outro macho ou com um caçador. Além disso, ela mancava levemente da pata traseira esquerda ao tentar firmar-se no chão. Não era uma caçadora no auge de sua força, era um animal ferido, em desvantagem, lutando por território ou por comida fácil, porque a caça vigorosa era dolorosa demais. O desespero da onça espelhava o deles, mas o medo de uma luta prolongada era o ponto fraco que Elias precisava explorar. Ele se levantou devagar, transformando-se de vítima em desafiador. A lama escorria de seu corpo, tornando-o maior, mais escuro, um vulto imponente contra o céu crepuscular. Letícia permaneceu atrás dele, mas sua presença era uma força invisível. Elias abriu os braços, numa exibição de tamanho que desafiava a natureza. Ele não rugiu como a onça. Ele fez o som que seu pai, um velho pantaneiro, havia lhe ensinado. Um grito gutural, rouco, que imitava o ruído de um grande porco do mato irritado. O queixada, um som que na cadeia alimentar exigia respeito e cautela de qualquer predador. A onça parou, fixando os olhos amarelos em Elias. Ela avaliou a situação. 2 humanos grandes, barulhentos, fedendo a lama e desafiando-a, e uma dor aguda nas costelas que prometia um confronto exaustivo. A sobrevivência do predador muitas vezes significa a escolha mais eficiente. E ali, o custo-benefício não valia o risco. O felino hesitou por longos segundos, um teste de nervos entre homem e fera, até que, com um movimento brusco, deu meia volta. Sem mais ruídos, a onça desapareceu na escuridão da vegetação espessa, um fantasma preto e dourado dissolvido na noite que chegava. O silêncio que se seguiu não era de paz, mas o vazio ensurdecedor da adrenalina esgotada. Os joelhos de Elias cederam. Ele desabou na lama fria, exausto, a cabeça tombada, o ar entrando e saindo dos pulmões em golpes dolorosos. Letícia imediatamente rastejou até ele. Ela não perguntou se ele estava bem. Ela apenas colocou as mãos sobre o rosto dele, os dedos sujos, enxugando as lágrimas silenciosas que ele nem percebeu que estavam caindo. Nós conseguimos, Elias. Nós conseguimos. Ela repetiu a frase como um mantra, uma tentativa de ancorar a realidade. O medo foi substituído por uma gratidão avassaladora, uma certeza profunda de que a vida dela estava irrevogavelmente ligada àquele homem. A luta física havia terminado, mas a luta interna, o confronto com o que eles eram e o que se tornaram um para o outro, estava apenas começando. Eles se ergueram da lama, agora unidos não por um casamento formal, mas pelo suor, pelo pavor e pelo cheiro acre de barro e risco. Elias mal conseguia andar. O corpo doía de exaustão e tensão. Letícia apoiou o braço dele sobre seus ombros, invertendo os papéis. Nós precisamos sair daqui antes que a noite feche de vez, Elias disse, a voz ainda rouca. A onça foi embora, mas o pântano estava apenas começando a cobrar seu preço. A umidade penetrava nos ossos, o frio se intensificava e agora que a adrenalina baixara, a realidade de estarem perdidos, feridos e famintos ressurgiu com força total. Eles caminharam por horas, guiados pelas estrelas, que finalmente conseguiam romper as nuvens, transformando a noite escura em um manto de veludo pontilhado de diamantes. O Pantanal noturno era uma cacofonia de vida, sons de insetos, sapos e aves noturnas. Mas agora não havia o som mais ameaçador do felino. Letícia falava baixo, descrevendo a esperança, os planos para quando chegassem em casa, tentando manter a mente de Elias focada na reconstrução. Não vamos falar da fazenda, Elias. Vamos falar da nossa casa. Letícia o corrigiu gentilmente. Nós vamos reconstruir tudo, mas vamos construir diferente. Não vou mais deixar o trabalho te engolir. E você não vai mais se fechar no silêncio.
Elias sorriu fracamente, o sorriso mais verdadeiro que ela via desde o início da crise. Ele sabia que a onça não era o único predador. O verdadeiro predador era a desesperança que havia corroído o casamento deles. Ele, em sua busca por ser o provedor forte, havia se tornado um estranho. Ela, em sua dor, havia se isolado. A onça e a lama os forçaram a se verem novamente, não como marido e mulher, mas como parceiros de sobrevivência. Quando o primeiro filete de luz laranja pintou o horizonte, eles tropeçaram em uma trilha familiar, estreita e mal cuidada, que Elias reconheceu imediatamente. Era a trilha que levava ao velho rancho de caça, a uns poucos quilômetros da sede da fazenda principal. Eles estavam salvos. Não totalmente, mas o perigo iminente havia passado. Eles se abraçaram ali, na poeira seca da trilha, e o choro deles era o último vestígio daquela noite infernal. A mensagem que lhes restava era a certeza de que a resiliência não se media apenas na força física, mas na capacidade de se levantar depois de ter sido derrubado, de limpar a lama, tratar as feridas e, principalmente, de olhar para o lado e reconhecer o valor imensurável de quem está disposto a lutar ao seu lado até o fim. O socorro havia chegado, não na forma de um resgate externo, mas na redescoberta da força que existia entre eles. A jornada de reconstrução estava apenas começando. Eles tinham que encontrar a fazenda, tratar os ferimentos e, mais importante, reconstruir o que o tempo e o desespero haviam destruído em seu casamento. A onça havia lhes dado a lição mais dolorosa e vital. A vida é curta demais para não lutar pelo que realmente importa. Se essa história de luta e renascimento te inspirou, compartilhe-a com quem precisa de uma mensagem de fé. Inscreva-se para acompanhar as novas histórias que revelam a força do espírito humano e deixe seu comentário final sobre o que Elias e Letícia aprenderam naquela noite no Pantanal. A próxima história está esperando por você. O preço da sobrevivência era alto, mas a lembrança do grito ainda ecoava na memória seca de Elias. "Socorro!", disse a mulher quando estava prestes a ser atacada por essa onça. Você lembra de um tempo em que a vida parecia seguir uma linha reta, previsível, até que um único evento catastrófico a vira do avesso, forçando-o a reavaliar cada escolha, cada palavra não dita. Essa era a realidade de Elias e Letícia, que após o abraço desesperado na trilha de Terra Vermelha, se ergueram não como o casal que eram há 24 horas, mas como dois sobreviventes recém-rebatizados pelo fogo e pela garra. Eles estavam sujos, feridos, mas a força que os mantinha de pé era uma eletricidade nova, algo forjado na ameaça de morte. Se você está acompanhando essa jornada de resiliência e fé desde o início, sabe que a luta física contra a onça foi apenas o catalisador de uma batalha muito mais profunda, a luta para salvar seu casamento. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa história inspiradora. Comente aqui embaixo de qual cidade você está acompanhando o renascimento de Elias e Letícia. E inscreva-se no canal para não perder a conclusão dramática desta saga. O sol começava a perfurar a névoa pantaneira, revelando a extensão dos danos. A trilha era um emaranhado de capim dobrado, sangue seco e a poeira que se misturava ao orvalho da manhã. Letícia mancava, a perna enfaixada, precariamente com um pedaço da camisa de Elias. Mas o rosto dela, antes rígido pela mágoa, agora carregava uma determinação fria. Elias, com o braço em carne viva e as costelas doloridas, sentiu o corpo protestar a cada passo, mas ele não podia fraquejar. Ele havia prometido protegê-la, e embora o perigo maior tivesse passado, a jornada ainda estava longe do fim. Eles caminhavam em silêncio por longos minutos, um silêncio pesado que não era de raiva, mas de exaustão e introspecção. O silêncio deles era a confissão de tudo o que havia sido negligenciado. "Onde estávamos indo, Elias?", perguntou Letícia, a voz rouca.
Não parecia haver um mapa, apenas a direção aproximada do sol nascente que ele esperava guiasse para a fazenda Olho d'Água, a única propriedade de que tinham notícias. Para a frente, Letícia. Só para a frente, respondeu ele, olhando para o horizonte tingido de laranja. A onça levou tudo, mas não levou a gente. Não, não levou, mas quase levou, rebateu ela, sem ironia, apenas com a constatação fria da realidade. Ela parou, apoiando-se em um tronco quebrado. Você sabe, por um momento, quando tudo escureceu e eu gritei, eu pensei que fosse morrer sozinha. E a dor disso não era só a onça. Era a certeza de que a gente já estava morrendo fazia tempo, só não tinha notado. Elias se virou, a dor física quase sumindo sob o peso daquela verdade. Ele se aproximou e ela esperava que ele a consolasse com palavras vazias, mas ele a surpreendeu. Eu sei, eu sinto muito, não só pelo que aconteceu agora. Sinto muito pelo tempo que eu gastei tentando ser o fazendeiro que eu achei que você queria e esqueci de ser o marido que você precisava. Eu me fechei. Eu achei que se eu trouxesse o dinheiro, o trabalho duro, isso seria suficiente. Não foi. E eu estava com medo, Letícia. Medo de quê? Ela perguntou confusa, olhando o ferimento profundo em seu braço. Medo de não ser bom o suficiente. Elias respirou fundo, o ar da manhã queimando seus pulmões. Eu sempre tive medo de que você percebesse que o homem que casou com você era um impostor, que não conseguiria manter essa vida. Esse medo me transformou em pedra. As palavras dele não eram uma defesa, mas um desarmamento. Letícia nunca tinha ouvido Elias ser tão vulneroso. Ele, o homem que se orgulhava de ser a rocha da família, estava ali, quebrado, admitindo sua fragilidade mais íntima. E eu, Elias, o que eu fiz? Eu me tornei a sombra, a mulher que só reclamava do silêncio, que não entendia a pressão. Eu queria que você lesse minha mente. Eu queria a versão de você que me fazia rir, que me via de verdade. E quando não a encontrei, eu a castiguei com o meu próprio silêncio, o meu próprio ressentimento. A confissão mútua pairou no ar, mais poderosa que o rugido da onça. Eles se olharam não como adversários, mas como parceiros de guerra, avaliando os danos. A onça havia obrigado o casamento deles a passar por uma triagem. O que não era vital havia sido descartado. O que era essencial, o amor e o respeito fundamental, havia sobrevivido. Eles voltaram a caminhar, mas agora o passo era diferente. Não era mais uma fuga desesperada, mas uma marcha de cura. Elias começou a descrever a paisagem, forçando-se a sair da própria cabeça e a interagir com ela. Olha as cores, Letícia. O céu está lavando a noite. O Pantanal é lindo até mesmo depois de tentar nos matar. É lindo, ela concordou, sorrindo de leve. Eles começaram a falar dos filhos, de como iriam contar essa história, suavizando a brutalidade com a ênfase na união. A dor física era um lembrete constante, mas as palavras trocadas eram o analgésico que a alma necessitava. Ao cruzarem uma área mais densa, Letícia sentiu o cheiro da água. O odor de terra úmida e mato fresco era inconfundível. Eles encontraram um pequeno riacho, a água cristalina fluindo sobre pedras lisas. Era o primeiro sinal de esperança concreta. Elias mergulhou as mãos, lavando o sangue seco e a sujeira. A água fria era revigorante. Ele olhou para Letícia, que hesitava em lavar os ferimentos abertos, temendo a infecção. Vamos limpar isso, ele disse, pegando um pedaço de tecido limpo da mochila. Ele se ajoelhou e, com uma ternura que ela não via há anos, começou a lavar a ferida na perna dela. O toque dele era firme, mas cuidadoso, um toque de quem estava focado em restaurar, não apenas em remediar. Quando você está com medo, Letícia, o seu corpo se fecha, mas agora, relaxa, nós estamos juntos, não há mais onças aqui, só nós e a água.
Ela fechou os olhos, permitindo que a dor momentânea da limpeza fosse engolida pela sensação de segurança que o toque dele proporcionava. Aquele riacho não era apenas um ponto de hidratação, era um batismo para o novo casamento. Eles beberam a água fresca, a primeira coisa pura que sentiram em dias. Eles se sentaram à beira do riacho para descansar, o silêncio voltando, mas agora era um silêncio de paz compartilhada. O sol já estava alto e o calor começava a apertar, mas o frescor da água os ajudava a suportar. Eu estava pensando no fazendeiro Letícia, no homem que nos avisou. Aquele que disse que a onça não tinha medo de gente. Ele tinha razão. Mas sabe o que mais eu percebi? O medo não é nosso. O medo é do que a gente pode perder. E quando eu pensei que tinha perdido você, o medo se transformou em fúria, em força bruta. E Letícia refletiu sobre isso. A lição mais cruel daquela noite não foi sobre como matar o predador, mas como alimentar o companheirismo. A onça havia agido por instinto selvagem, eles por instinto de sobrevivência mútua. Eles ficaram ali por mais de 1 hora. Elias refez os curativos, usou o restolho da água para umedecer a boca dela e eles comeram o último pedaço de carne seca que ele havia guardado. Cada gesto era uma confirmação do voto que haviam feito anos atrás e que a rotina havia corroído. Eles estavam se cortejando novamente, mas a corte agora era feita de cicatrizes e promessas silenciosas de presença. Ao retomar a caminhada, eles encontraram vestígios de civilização. Uma cerca antiga, caída, e mais adiante, as marcas profundas de pneus de trator. É um sinal. Elias disse, aliviado. Estamos perto de alguma estrada. Eles seguiram as marcas, a esperança injetando uma adrenalina renovada. A dor não havia sumido, mas agora era suportável, como um peso familiar. Eles estavam entrando no território humano novamente, deixando para trás o reino bruto da onça. Letícia se apoiou no ombro de Elias em um trecho íngreme. Ele a segurou com firmeza, sentindo o corpo dela pesado e exausto, mas ela não era um fardo. Ela era seu motivo. Se voltarmos para a fazenda, Elias, você promete que vamos recomeçar? De verdade? Não só a casa, não só o trabalho. A gente. Eu prometo, Letícia, e eu prometo mais do que isso. Eu prometo que vou te escutar. Eu vou te ver. Não vamos mais deixar que o medo ou o silêncio nos separem. Nós sobrevivemos à onça. Nós podemos sobreviver a tudo, desde que estejamos juntos. Eles caminharam por mais 2 horas sob o sol a pino, quando finalmente, por entre a folhagem esparsa do Pantanal mais alto, avistaram telhados vermelhos. Não era a fazenda Olho d'Água, mas era uma estrutura. Uma cabana simples com um curral vazio e o cheiro inconfundível de fumaça de lenha. Elias sentiu as pernas fraquejarem. Era o fim da trilha infernal. A segurança. Ele olhou para Letícia. Ela estava chorando. Lágrimas silenciosas misturadas ao suor e à poeira. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio e gratidão. A luta havia acabado. Agora começava a reconstrução. Eles iriam procurar ajuda, tratar os ferimentos e, finalmente, teriam tempo e espaço para processar a lição de vida que a onça lhes havia imposto. A fragilidade da vida exige a força inabalável do amor. Eles haviam encontrado, no meio do caos, o valor inestimável de lutar juntos. A cabana estava à frente. O que encontrariam lá, eles não sabiam, mas sabiam que enfrentariam isso lado a lado. A mensagem que levavam era clara. A resiliência não era a ausência de dor, mas a capacidade de transformar essa dor em alicerce para um futuro mais sólido e honesto. Eles estavam prestes a bater na porta da esperança, prontos para encarar o mundo de novo, mas dessa vez de mãos dadas, para nunca mais se soltarem. A sobrevivência física era apenas o começo. A sobrevivência da alma e do casamento era a verdadeira vitória. Apenas agora, olhando para a porta de madeira desgastada da cabana, Elias compreendeu o peso da sua própria salvação. Ele fez socorro
disse a mulher quando estava prestes a ser atacada por essa onça, e deixou todos em lágrimas. Você lembra de um tempo em que os laços humanos eram testados não apenas pela adversidade cotidiana, mas por um confronto brutal e repentino com a natureza indomável. Esta é a história de Letícia e Elias, um casal que, no coração da selva, descobriu que o medo pode ser um alicerce mais forte para o amor do que anos de paz. Se você valoriza histórias de resiliência e superação, já deixe seu like, comente de qual cidade você nos assiste e se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que celebram a força do espírito humano. A porta rangeu suavemente quando Elias, usando a última reserva de força, empurrou a tábua de madeira. O homem que atendeu era João, um velho solitário de barba rala e olhos cansados, que vivia ali cuidando de poucas cabeças de gado que ele mal podia manter. João não perguntou, não hesitou. Viu a mancha escura no braço de Letícia, o sangue seco e a palidez mortal nos rostos, e soube que aqueles dois vinham do inferno. Ele abriu espaço imediatamente. A cabana era pequena, exalando um cheiro reconfortante de mato seco e café forte. Havia fogo aceso no fogão a lenha, um calor bendito que penetrava a pele gelada dos fugitivos. João foi prático, com a eficiência fria de quem vive isolado e sabe que cada segundo conta. Água limpa, panos esterilizados com água fervente e uma garrafa de cachaça para desinfetar. Elias sentou-se num caixote, o corpo tremendo em espasmos incontroláveis, enquanto João examinava Letícia. A ferida da onça não era profunda o suficiente para atingir a veia, mas estava suja, lacerada e muito dolorida. Letícia soltava gemidos baixos, reprimidos, enquanto o velho limpava o ferimento com a cachaça. O álcool ardia como fogo, mas ela apertava os dentes, lembrando-se da dor muito pior que sentira ao arrancar a garra da criatura. "Vai sarar", disse João, sua voz rouca, quase um sussurro. "Mas precisa de antibióticos." "Não tenho. Posso dar banho nisto e enfaixar, mas precisam ir para a cidade. O ataque foi há muito tempo." Elias mal conseguia falar, mas gesticulou que havia sido no dia anterior. A longa caminhada, a noite de terror, tudo se misturava em uma névoa de exaustão. João ofereceu-lhes comida, um pedaço de pão duro e um caldo ralo de feijão, o mais saboroso que Elias e Letícia haviam provado em toda a sua vida. A segurança física os desarmou completamente. Eles comeram em silêncio, a atenção concentrada apenas no ato de mastigar, engolir e sentir o calor descendo pela garganta. Depois de comer, Elias e Letícia foram separados para descansar. João tinha apenas um quarto minúsculo, mas ofereceu cobertores limpos e um espaço no chão de terra batida. Da cozinha para Elias, enquanto Letícia ficava na cama para que pudesse ter o braço elevado. O sono de Elias foi pesado, invadido por pesadelos curtos e gráficos. O rugido, o cheiro de suor, a força da pata. Ele acordava sobressaltado, procurando o rosto de Letícia no escuro, até se lembrar do aconchego da cabana, do cheiro da fumaça de lenha e da certeza de que estava seguro. Quando o sol nasceu, um sol fraco e tímido de manhã fria, Elias encontrou Letícia acordada. Ela estava apoiada nos travesseiros, olhando fixamente para a janela pequena. João havia saído cedo, prometendo voltar em poucas horas após checar o gado e tentar mandar um recado para a cidade mais próxima. Eles estavam sozinhos, finalmente, com o silêncio da segurança para preencher os buracos do terror. Elias ajoelhou-se ao lado da cama. Ele notou as olheiras fundas dela, mas também um brilho nos olhos que não via há meses, talvez anos. Não era um brilho de paixão, mas de verdade. "Eu te amo", disse Elias, sem rodeios. A frase parecia insignificante diante do que haviam passado, mas carregava o peso de uma promessa que ele só havia entendido ali. Letícia sorriu, um sorriso fraco, melancólico. "Eu sei, eu também te amo, Elias. Mas nós
Nós quase deixamos que a vida nos separasse antes mesmo que a onça pudesse fazer o trabalho. O silêncio era uma confissão mútua. Eles tinham sobrevivido ao monstro selvagem, mas estavam morrendo lentamente na rotina, na falta de comunicação, nas mágoas não ditas sobre a fazenda, sobre os planos não realizados. Quando eu gritei, quando eu pensei que ia te perder ali, Letícia. Elias parou, a voz embargada. Eu não pensei na fazenda, nem nas dívidas. Eu pensei em como eu não tinha sido honesto, em como eu deixei o medo de falhar nos negócios me transformar num estranho para você. Letícia estendeu a mão boa, tocando a barba por fazer dele, e eu deixei o ressentimento crescer. Eu te culpei pelo isolamento, mas eu também me isolei. Eu fechei a porta para você. Eu estava tão focada em sobreviver à vida que esqueci de viver com você. A onça havia lhes dado um presente terrível, embrulhado em dor e terror, a perspectiva. Eles haviam visto o fim, e o fim era a ausência um do outro. O que importava agora não era quem estava certo ou errado sobre os problemas antigos, mas a certeza de que eles queriam o mesmo futuro, juntos. A resolução não foi dramática, mas resoluta. Vamos voltar para casa, disse Elias, erguendo o olhar, a determinação voltando aos seus olhos cansados. Vamos vender o que for preciso. Vamos começar de novo, se for necessário, do zero. Mas faremos isso juntos. Sem segredos, Letícia. Eu não luto sozinho nunca mais. Nós não lutamos sozinhos, ela repetiu, a voz cheia de convicção. A onça, ela nos forçou a nos olharmos de verdade, Elias. Não como marido e mulher cumprindo papéis, mas como parceiros de guerra. O compromisso foi selado com um beijo casto na testa, um beijo de sobreviventes, que sabia o preço da vida e o valor da confiança. Quando João retornou, algumas horas depois, trazia boas notícias. Havia encontrado um peão em uma fazenda vizinha que concordou em levar Letícia de cavalo até a estrada principal, onde um carro os esperaria para levá-los à cidade. A partida da cabana de João foi rápida. Elias agradeceu o velho com lágrimas nos olhos, prometendo retornar para retribuir a bondade que lhes havia salvado a vida. Na viagem de volta, com o vento fresco no rosto e o cheiro de pinho substituindo o cheiro de sangue e medo, Elias e Letícia olhavam para a paisagem da mata com novos olhos. Não era mais o cenário de ameaça, mas o palco de uma segunda chance. A onça havia sumido, voltado para as profundezas da floresta, levando consigo a ferida que Elias e Letícia tinham infligido. Mas o que a onça havia deixado para trás era mais profundo. A lição de que o verdadeiro perigo não estava lá fora, nas garras do predador, mas na erosão silenciosa da conexão humana. A reconstrução seria longa. Haveria o tratamento para Letícia, as investigações da polícia ambiental, a reorganização das finanças. Mas, ao contrário do passado, eles enfrentariam tudo isso como uma unidade inquebrável. A fragilidade da vida, eles aprenderam, exige a força inabalável do amor e da honestidade brutal. Eles haviam chegado ao limite físico e emocional, e nesse limite haviam encontrado a verdade de seu relacionamento. A resiliência não era a ausência de dor, mas a capacidade de transformar essa dor em alicerce para um futuro mais sólido e honesto. Eles estavam voltando para o mundo, não apenas sobreviventes de um ataque, mas vencedores de uma batalha muito mais importante. A batalha para salvar o próprio coração. A sobrevivência física havia sido apenas o começo. A sobrevivência da alma e do casamento era a verdadeira vitória. E assim eles partiram, deixando para trás a trilha de sangue e medo, levando consigo uma história de que a fé e a dignidade humana se revelam nos momentos em que estamos mais vulneráveis. O ataque da onça não havia sido o fim, mas o violento e necessário começo de uma nova vida. Se esta história tocou você, nos lembrando o valor inestimável da resiliência e do amor em meio ao caos, mostre seu apoio, deixe o seu like,
Compartilhe esta narrativa com quem precisa de uma mensagem de esperança. E não se esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas histórias reais que inspiram. Qual foi a lição mais valiosa que Elias e Letícia aprenderam, na sua opinião? Comente abaixo.